Aqui é Cristina Guazzi falando. Gente, hoje eu quero falar sobre família disfuncional. Eu não aceito a minha família disfuncional. E o que eu faço com isso, Cristina? Vamos lá. Família disfuncional é o quê? Família disfuncional é simplesmente uma família que não funciona no âmbito emocional. Ela funciona muito bem no âmbito do dia a dia. Por exemplo, gente, família é um núcleo familiar, tá? São as pessoas que moram ali dentro, tá? Inclui avô, avó, pai, mãe, tios, pessoas que estão ao entorno, tá? Não é só o papai e a mamãe, tá? Inclui o entorno. Então, eu falo mais com relação a como a pessoa foi educada e criada, tá? Enfim, e vocês que vivem, de repente, como adultos ali, de repente, num lar que foi assim, e agora, de repente, vocês podem estar reproduzindo isso, mas vamos continuar. Um lar disfuncional é um lar que funciona muito bem no âmbito do dia a dia. Tipo assim, a pessoa tem o alimento, de repente, para estar comendo, a roupinha lavada, colocada no armário, a casa é limpinha, as coisas funcionam no dia a dia. Algum membro da família leva direito a criança para o colégio. Tudo funciona bem dentro daquela família com relação ao âmbito familiar do dia a dia. As coisas são práticas e funcionam, tá? A criança não passa fome, a criança é vestida, enfim. Só que no âmbito emocional não existe uma olhada melhor para aquela criança. Aquela criança não é vista, não é tratada, de repente, com o devido carinho, o devido amor e a devida olhar, tá? E de repente uma criança não precisa tanto, não é isso que a gente está falando. No caso, é olhar e ter uma atenção, corrigir determinadas coisas, saber educar, tá? Então, às vezes, você não foi educado num lar que a pessoa, o pai e a mãe, ou o avô, a avó, tios, as pessoas que estavam ao redor não sabiam fazer essa questão da educação, tá? Então, o que acontece com pessoas que nascem e crescem no lar que não funciona no âmbito emocional? Vamos lá. A pessoa cresce com a baixa autoestima, não acreditando em si, ela cresce se achando insuficiente, incapaz, se sentindo sozinha. Por que sozinha, Cristina? Porque ela não foi apoiada quando ela era criança lá atrás. Ela não tinha alguém do lado dela falando assim: que bom, Mariazinha, você tá linda com esse vestido amarelo que a titia te deu. Nossa, mas hoje você tirou nota 5 no colégio em matemática. Podemos melhorar isso. Vamos tentar melhorar isso? Ou seja, é alguém que tá ali dando força, botando, de repente a mãe ou o pai ou algum membro não tem nem o tempo para falar, mas o pouco que fala é falado. Tem gente aí mandando coraçõezinhos. É isso aí. Obrigada. Com relação a isso, é dar a atenção para aquela criança. Pode ser pequena, mas o pequeno que já serve para nutrir o emocional daquela criança. Ou seja, ela começa a se sentir inserida dentro daquela família, inserida como ser humano dentro da sociedade. Ou seja, o ego dela está sendo preenchido. E quando criança, o ego é para ser preenchido de uma maneira equilibrada, porque senão fica um ser humano desequilibrado nessa questão do ego, tá? Ou fica um ego voltado, eu sou muito superior a você, ou então um ego muito fragilizado, tipo, eu sou o coitadinho, que também é ego machucado, tá? Ou muito para cima, muito para baixo, são egos que estão ali fora de equilíbrio, tá? Vamos lá. Voltando à família disfuncional. A família disfuncional, ela não funciona no âmbito emocional. Algum dos membros ou vários membros ali, de repente o pai ou a mãe ou ambos, são pessoas imaturas emocionalmente, ou seja, são pessoas infantilizadas. E pessoas infantilizadas não têm, são infantis. Como é que uma pessoa infantil vai educar outra criança, né? Então, ou seja, não consegue ter um olhar mais efetivo, porque está muito preocupado consigo próprio, ou não tem condições emocionais para estar educando outro ser. Então, tem uma dificuldade em estar educando aquele outro ser que demanda ali uma necessidade de todo um trabalho que dá, de dar banho, de fazer o alimento, boa tarde, de fazer um monte de coisa,
só que não consegue, tá? Por quê? Emocionalmente é uma pessoa que não tem, é infantilizada. Quando isso acontece, aquela criança, ela se sente o quê? Desamparada emocionalmente. Ela se sente insegura, ela se sente que não tem ninguém para ela se segurar. A insegurança vem daí, que você sente que você não tem ninguém para se segurar emocionalmente. Porque o alimento é dado, um teto a criança tem, a criança consegue ter um colégio, consegue um monte de coisa, mas emocionalmente aquela criança ela não tem um apoio da segurança, de falar, poxa, você hoje, por que você tá triste hoje, Joãozinho? Ah, porque minha bola, jogaram minha bola fora, quebraram a minha bola, furaram a minha bola. Isso é um olhar que o adulto tem para aquela criança que dá o quê? A criança se sente como? Poxa, minha mamãe, meu papai ou minha vovó, não importa quem, tá olhando para mim, tá olhando para as minhas emoções. Se algum desses membros familiares fizer isso, já ajuda muito aquela criança. Porque senão vai crescendo um adulto que ele não aprende as emoções dele. E quando ele não aprende que ele tem emoções lá dentro, principalmente medo e raiva, tá? Tô sempre falando isso. Augusto Cury também fala isso. Medo e raiva. E a raiva, ela é o quê? São os descontentamentos da vida, tá, gente? Vamos lá. Quando você nasce num lar onde a mãe fala assim, Mariazinha, você hoje tá com raiva, né? Mariazinha, hoje você tá com raiva que esse sapato te machucou hoje no colégio. Aquela criança, ela se sente como? Tem alguém que tá preocupado comigo. Tem alguém que tá percebendo que esse sapato fez uma ferida no meu pé, deu uma bolha no meu pé. Porque tem pai e tem mãe que não estão nem aí e ainda bate na criança e fala assim, por que você não falou antes? Vai pro banho agora. Caiu e ralou o joelhinho? Vai pro banho agora, vai. E passa um sabonete em cima disso aí para não infeccionar. A criança não entende o que é infeccionar, vai passar o sabonete em cima, porque senão de repente o pai ou a mãe podem bater na criança e a criança vai se sentir como? Caramba, a pessoa não estão se importando comigo. Ou seja, se meu pai e minha mãe não estão se importando comigo, é porque eu sou um nada, né? Isso é uma família que não funciona, tá? Não funciona. Como é que fica esse adulto lá atrás, quando adulto? Não acredito em mim, eu não me sinto suficientemente capaz, eu me sinto rejeitada, eu me sinto sozinha, eu me sinto desacolhido, eu me sinto uma pessoa que não gosto de mim. Por quê? Lá atrás eu senti isso também, então eu aprendi o que é isso, de não me sentir acolhida. Gente, quem estiver vendo a live e quiser estar fazendo alguma pergunta, excelente, tá? Então, assim, normalmente, às vezes a pessoa cresce revoltado, que é isso que eu quero falar hoje, tá? Agora, eu não aceito a minha família, eu não aceito o que o meu pai fez, eu não aceito o que minha mãe fez, eu não aceito o que meus avós e meus tios fizeram, eu não aceito. E o pior é que às vezes esse não aceito não é verbalizado pela pessoa, porque às vezes aquele pai e aquela mãe pregavam que tinha uma família muito boa, uma família maravilhosa. E às vezes a pessoa observa que essa família não era tão maravilhosa assim quanto o papai e a mamãe pregavam, ou a avó, o avô pregavam. De repente o avô e a avó pregavam que, nossa, meus filhos são maravilhosos e não sei o quê. Só que aquela criança não via as coisas dessa maneira. Ela via de outra maneira, porque ela vivia uma realidade diferente. Então aquilo dava o quê? Um conflito na cabeça da criança. O que é um conflito? É algo que tem, você vê uma coisa, você observa uma coisa, tem uma percepção de alguma coisa, mas na realidade, no mundo concreto, você vê que aquilo é de outra maneira. Então aquilo causa o quê? Um conflito em você. E dá o que em você aquilo? Dá uma dor emocional lá dentro, tá? Dá uma dor, que às vezes você não sabe dar nome àquilo. E em terapia, isso se faz fácil. O terapeuta, que ele consegue estar puxando isso, você consegue estar falando aquilo, e você consegue entender da onde vem. Aí você consegue dar nomezinhos às suas emoções. Porque tem pessoas adultos que têm dificuldade em dar nomes, até que a mãe era horrorosa. Horrorosa como ser humano, que eu tô dizendo. Que o pai era um pai que
era uma porcaria de pai. Uma porcaria no sentido de quê? Que a parte emocional aquele pai não conseguiu nutrir, suprir aquela criança, tá? Isso é um pai ruim, porque um pai que não presta, não importa se é o pai ou a mãe, que não presta atenção no que o filho, a criança, né, o filho ou filha, não importa, não precisa, esse pai é um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, não funciona, tá? Não funciona para aquela criança no âmbito emocional. Às vezes uma criança que tem um pai ou uma mãe que de repente só faz miojo o dia inteiro, todos os dias para aquela criança comer, mas funciona no âmbito emocional, não, meu filho, tudo bem que você tirou nota, sei lá, 5, 6, 4, não importa, mas vamos estudar juntos para a gente fazer uma prova direita, ou que a casa é toda suja, mas aquela criança quando cai, aquele pai e aquela mãe falam, não tem problema não, vamos botar um remedinho aí no teu machucado tal, na hora de tomar banho, cuidado com o seu machucadinho, para você não ferir mais ainda, mas a casa de repente é suja, a criança só come miojo, a criança come mal, isso para a criança, ela não se importa. Uma criança não se importa com isso. Uma criança se importa dela acreditar nela mesma. Gente, isso é uma família que não funciona. E muitos adultos não funcionam, não aceitam essa família. Ou às vezes tem os que conseguem falar que não aceitam, estão num caminho melhor. Porque tem pessoas que não conseguem nem falar que aquela família não funcionava. E às vezes muitos homens, tá? Acontece isso. Pego muito paciente homem que eles têm dificuldade em falar que aquela família não funcionava, que dá no mesmo de que não aceita. A partir do momento que eles começam a observar que era uma família disfuncional, e às vezes são pessoas que vêm de uma classe financeira muito boa, estudaram em excelentes colégios, viajaram para excelentes locais no mundo inteiro, só que no âmbito emocional não funcionava aquela família, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você dá nome ao que você sente, fica mais fácil. E a partir do momento que você consegue falar, meu pai não funcionava direito, ele não era um homem que é legal, ele bebia muito, batia na minha mãe. A partir do momento que você consegue verbalizar isso, já ajuda muito. E a partir do momento que você aceita que ele é assim, ele é teu pai, você está trabalhando o seu ego. Sim, porque você gostaria de repente, ter um pai assim maravilhoso, um homem exemplar pela sociedade. Só que, de repente, você só nasceu com esse pai que você tem, né? E essa mãe, você infelizmente foi colocado nesse lar. E tá tudo bem também. Você conseguiu chegar a ser adulto, né? Você conseguiu sobreviver a tudo isso. E hoje você é uma pessoa forte, de repente, por causa disso aí tudo. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, gente. Tá? O que é um lar disfuncional, o que é a não aceitação, as questões relacionadas de você é hoje um adulto, porque você foi o adulto que você é hoje é devido à educação que você teve lá atrás, seja sido ela boa ou ruim, tá bom, gente? Ninguém fez nenhuma pergunta. Gente, desejo um excelente dia para vocês, tá bom? Bom dia, cuidem de vocês, que vocês não cuidarem de vocês, ninguém mais vai cuidar.